temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica. Hoje nós todos sabemos que não é segunda-feira, mas hoje eu volto na terça, presencialmente, e eu volto com aquele entusiasmo que me motiva, que gera tanta energia em mim nas segundas-feiras, o meu dia favorito da semana. Porque, além de ser a terça-feira e meu retorno ao estúdio, ontem nós reprisamos uma entrevista e isso me tirou do estúdio. Mas hoje eu recebo o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Luiz Cláudio Chaves. E eu gostaria muito que vocês se ligassem nessa entrevista, porque o juiz Luiz Cláudio, ele é amazonense, ele conhece a realidade do Amazonas desde o berço. E isso é muito interessante, porque nós podemos ter resultados e entregas aqui muito proveitosas. Porque o Dr. Luiz Cláudio, ele recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos conferido pela Presidência da República no ano de 2008. Sabe por quê? Pelos atendimentos que ele realizou às comunidades ribeirinhas do Amazonas. E ele é o criador de um projeto chamado Audiências Concentradas, que tem a ver com o sistema socioeducativo, e esse projeto é implementado aqui no estado do Amazonas. Aí de repente, surge aqui, em 16 tribunais do país, em vias de implantação em mais de 8 estados, surge justamente as grandes oportunidades e a implementação desse projeto em outros estados do Brasil. Vejam só a importância da presença dele no nosso estúdio. Além do mais, ele é muito simpático, ele é muito receptivo, e quem é que não sabe disso no Amazonas? Nacionalino de coração, o amor, a paixão pelo time de futebol nacional, futebol clube, já faz parte do DNA dele, graças ao seu pai, Maneca, que foi e continua sendo o grande exemplo, o esteio, a viga mestra da história e da tradição nacionalina. Então, doutor Luiz Cláudio, seja muito bem-vindo. Meu amigo, depois de uma apresentação dessa, eu já podia ir embora. Você já me consagrou. Muito obrigado, é uma oportunidade, é uma honra poder voltar aqui com você. Você que também, agora eu tenho que falar, você que está no imaginário do povo amazonense com aquele programa que entrou para a história na Rede Amazônica, Encontro com o Povo. Encontro com o Povo. Posso dizer que cresci assistindo. Que honra saber disso, que honra. Doutor, me diga uma coisa. Eu acabei de dizer que o senhor é um amante da região amazônica. O senhor é um amazônida da gema mesmo. E nós estamos atravessando um período agora muito delicado, que é o período em que nós estamos tendo uma seca, nós estamos tendo uma condição climática de um calor absurdo na cidade de Manaus. Temos uma vazante aí que está trazendo preocupação para as pessoas do setor e tudo mais. Mas o que eu quero que o senhor comente, já que o senhor tem um lastro de credibilidade indiscutível na justiça e também no imaginário do nosso povo, me diga uma coisa. Eu tenho visto pessoas, ontem eu vi num posto de gasolina no sábado, pessoas lavando a calçada com água da mangueira, pessoas desperdiçando água. E será que essas pessoas ainda não se tocaram que o Rio Negro está ficando cada vez mais seco, que essa vazante está surpreendendo a todo mundo? O que o senhor tem a dizer para essas pessoas, doutor, sobre a gente economizar água e se preocupar mais com essa situação, refletindo nas nossas atitudes,
para que o nosso futuro não seja tão complicado como já está o nosso presente. O que eu acho é que o individualismo no século XXI, nessa era pós-internet, é uma coisa crescente no mundo, né? As pessoas cada vez mais se preocupam menos com o outro e se veem como o centro de tudo, assim, enfim. A internet tem milhares de benefícios, mas um dos malefícios é esse, de acentuar o individualismo das pessoas ao ponto de as pessoas não se sentirem responsáveis pela coletividade, pelos outros, né? De não entenderem, né? Que num momento desse é preciso a gente se unir para superar as dificuldades, para não aumentar. Olha, recentemente teve um problema lá em Manacapuru, tem uns anos já, uns 5 anos talvez, 4, 5 anos, que Manacapuru entrou no sistema, na rede nacional, Sim. né? E todo mundo está falando sobre a energia elétrica. Energia elétrica, né? Aí tinha que passar um cabo lá, parece que esse cabo rompeu e a cidade ficou sem energia elétrica durante uma semana. Foi, uma semana. Pô, não tinha gente vendendo uma pedra de gelo lá, aquela pedra de gelo, sei lá, que é R$10, por R$100, por R$150. E isso é um fato, não é? Não é um fato confirmado, entendeu? Isso inclusive é crime contra a economia popular, né? Sim. Mas o fato é que assim, talvez um pouco a cultura do nosso país. Sim, sim. Não é só o Manacapuru, é o Brasil, entendeu? Não sei, eu vejo assim, com preocupação. Esse individualismo. Essa história de lavar a calçada, hoje não estão mais lavando a calçada. Eu perguntei do cara, você está lavando a calçada? Ele disse, não, eu estou esfriando a calçada, está muito quente, a gente não pode. Quer dizer, agora mudou, agora é esfriando a calçada, refrescando, né? Agora, me diga uma coisa, isso é parte, na sua opinião, de uma cultura local de se lavar e resfriar a calçada com água da torneira? Eu acho assim, quem dera que fosse, porque se fosse um fenômeno apenas local, aqui de Manaus, aqui do Amazonas, mas eu acho que é uma coisa meio geral, né? As pessoas hoje em dia voltadas mais a si mesmas têm se acentuado muito nesse período aí da pós-internet, da evolução na internet. Eu não sei, eu acho que é por aí. Eu li, inclusive, que essa vazante aí, provavelmente, ela se estenda até janeiro. Quer dizer, as pessoas, além de precisarem saber disso, elas têm que mudar, haver uma mudança de hábitos de usar água com inteligência, não é, doutor? Claro, é uma necessidade, né? O uso racional dos recursos naturais, né? É isso, eu acho que tem. Mas olha, que notícia é? Porque para mim já está no fim, porque veja, a vazante do Rio Negro, ela já vem perdendo força. Eu não sei quanto baixou hoje, mas estava em 12 centímetros, que ainda é muito, mas já foi, sei lá, 30, 40 centímetros de um dia para o outro. Então ela vem perdendo força. E historicamente, aqui em Manaus, no dia 2 de novembro, dia de finados, é quando dá aquela chuva, Sim. E é um rito de passagem Sim. que marca o início da estação chuvosa, né? Então essa é a nossa... Deus queira que isso se repita, né? Que se confirme. Sim, que se sim. confirme, rapaz, porque não é brincadeira, não. Eu não sei se é porque a gente já está vivendo mais, está um pouco mais velho, já sente mais, mas eu não me recordo de um período tão quente aqui nem na eu. cidade. Nem eu, o senhor tem toda a razão. Não me recordo. O senhor tem toda a razão. De um verão assim. Já era para estar, estamos no mês de outubro, já era para estar na transição. Sim, dos temporais, das chuvas e tudo mais. Para chegar a novembro e começar a chover mesmo, dezembro, mais ainda, janeiro. Nós não tivemos ainda nenhuma chuva considerável em outubro, né? Até agora não tivemos assim. Não sei. Eu assim, que me lembre agora, realmente uma chuva significativa daquela de passar o dia chovendo, realmente. Eu gostei do que o senhor falou. Deus queira que, né, as condições climáticas mudem e voltem ao normal e acontecer como sempre acontece em todos os anos, não é isso? Estamos esperando aí, rapaz. No dia 2 de novembro começar a chover, aquela chuva tradicional que caía no Boulevard. Isso eu também cresci assistindo. Daquela chuva tradicional lá no Boulevard, tem o cemitério São João Batista, e vem que é o marco do início da estação chuvosa. Deus né? te ouça. Estou na expectativa disso. Sim, mas essa quentura está insuportável. Mamãe dizia que a quentura daqui
era só para quem nasce aqui. Mas eu já ouvi dizer que agora não é nem para quem nasce aqui, essa quentura toda, que está normal. Tá normal. Forte, mesmo no interior da floresta, a gente vai para sítio aí, o negócio é pesado, é muito quente. O Lago do Puraquequara praticamente seco, eu nunca tinha visto assim. O Lago do Puraquequara. E lá em Tefé, que mostraram aí o cara de moto, de bicicleta indo para outro município de moto, porque o lago sumiu, o Lago do Tefé? Rapaz. Esse isolamento, então, mais uma razão para a gente usar água com inteligência. Até para socorrer a gente, aqui é difícil, né? Tem a situação da BR-319. Estamos muito isolados agora. A situação da BR-319, né? Você lembra na época da pandemia como foi difícil para chegar o oxigênio aqui? Sim. Veio pela estrada e foi uma luta para chegar. Você notou que a gente acabou tendo aquela conversa dos bastidores? Que legal! Mas, doutor Luiz Cláudio, me diga uma coisa. O senhor criou esse projeto de audiências concentradas, né, no sistema socioeducativo do Amazonas. E agora a notícia é que outros estados estão absorvendo o projeto, estão implementando esse projeto. Como é que o senhor se sente em relação a isso? Mas antes, diga, que projeto é esse, dessas audiências concentradas? O que acontece é o seguinte, em 2018, eu fui titularizado como o primeiro juiz titular da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas de Manaus, que é uma vara que tem abrangência no estado do Amazonas inteiro, porque os adolescentes em cumprimento de medida de meio fechado, que cumprem com restrição de liberdade, não tem nenhum estabelecimento desse no interior, é tudo na capital. Então o adolescente pratica um ato infracional que resulta numa internação pelo juiz da comarca, ele vem do interior para cumprir a medida em Manaus. Então isso fica todo sob uma vara. Essa minha vara que eu estou, ela tem posso dizer que ela tem uma atribuição no estado inteiro. E isso gera uma responsabilidade muito grande, porque você já decidir sobre a vida das pessoas já é um peso. Sim. E ainda mais quando essa responsabilidade ela ultrapassa as fronteiras da sua própria comarca que você atua. Então é uma vara de abrangência estadual e que tem aqui em Manaus 5 centros socioeducativos, 5. E nós, quando assumimos lá em 2018, em junho de 2018, a realidade do sistema era uma realidade de superlotação, uma realidade muito próxima do sistema prisional, quase a mesma, só mudava de endereço. Então nós tínhamos no Dagmar Feitosa, que é a internação masculina de 16 a 18 anos, cerca de 150% da capacidade. Hoje é 20%. Só 20% das vagas estão ocupadas. E em 2018 nós tínhamos 50% a mais. Então, a capacidade total, mais 30 adolescentes, além do que comportava. Sim. Comportava 64 adolescentes, tínhamos 93. Variava uma média de 93 adolescentes, o que dava quase 150%. No Senador Raimundo Parente, que é outro centro socioeducativo de internação masculina de 12 a 15 anos, nós tínhamos 35 vagas, 34 adolescentes internados. E eu, quando assumi a vara, digo, poxa, é preciso equacionar isso aí, porque com a superlotação não há como, onde entra a superlotação, a socioeducação sai pela outra parte. Claro. Qual é a diferença da socioeducação para o sistema prisional de uma maneira geral? Que as pessoas tenham isso em mente. É que a finalidade pedagógica da medida socioeducativa, ela prevalece sobre a política. Eu diria que 80% de uma medida socioeducativa visa o redirecionamento do adolescente, a chamada ressocialização. Sim. 80% do caráter. Sim. E 20% sim o caráter punitivo. Ok. Mas o caráter pedagógico prevalece. Já em relação aos adultos, que vão para o sistema prisional, é meio a meio. Metade é a questão da punição, o caráter punitivo, e a outra metade visa a ressocialização. Tanto que quando o adulto atinge um determinado ponto do cumprimento da pena, ele passa nas progressões a já começar a iniciar o trabalho para o redirecionamento, para a ressocialização. Mas é meio para voltar para o convívio da sociedade. Sim.
Com os adolescentes, não, a função pedagógica prevalece. O que se quer é que o adolescente, até porque é uma pessoa em formação, ele não volte a praticar ato infracional. Então, pesa muito quanto tempo vai ficar. Sabe-se que o máximo é 3 anos, mas não tem um mínimo. O mínimo vai depender de como o adolescente se comporta no cumprimento da medida. Então, está estudando? Dentro do centro eles estudam. Está fazendo os cursos profissionalizantes? Tem que estar linkado com a família? Porque quem cumpre esses requisitos tem uma forte perspectiva de, ao sair, não voltar a praticar novos atos infracionais. Agora, doutor Luiz Cláudio, o senhor falou que antes tinha um excesso de 30%, não é pois isso? E agora, pelo contrário, houve um decréscimo nesse percentual. O que foi feito a partir de 2018 que não era feito, só aumentava o número de adolescentes? No primeiro momento, nós focamos na reavaliação das medidas, ou seja, o ECA estabelece que a cada 6 meses as medidas devem ser reavaliadas. Só que com a superlotação, eu digo, gente, não é possível haver esse nível de superlotação aqui. É preciso ver quem pode, quem está em condição de sair para cumprir a medida, continuar cumprindo a medida. Isso não era feito. Eu não sei se era feito, não sei. O fato com que eu não quero criticar... Não, claro, assim, mas o que eu estou questionando, senhor, a verificação de quem já está preparado para sair, quem pode sair, isso não era feito a cada 6 meses, como determina o ECA, a reavaliação. Só que nós passamos a fazer a cada 2 meses, para, num primeiro momento, combater aquela superlotação. Então, estamos falando do ano de 2018. Depois, lá por volta de 2020, o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Edson Fachin, que foi o relator do habeas corpus, que depois se ampliou para todo o Brasil, disse textualmente, olha, não podemos mais tolerar superlotação em centro socioeducativo, porque superlotação é incompatível com socioeducação e a partir de agora só pode ficar até 100% das vagas. Não é que é uma coisa óbvia, mas é que precisou o Supremo Tribunal Federal decidir isso. E a partir disso, o juiz, olha, então se atingiu a capacidade, não fica mais. Troca, cumpre em casa, não pode. Entendi. Então, mas só que nós estamos aqui falando de algo anterior a isso. Porque depois que o Supremo entrou, facilitou, acabou. Não existe mais superlotação no Brasil. Porque eu tenho que cumprir a decisão do Supremo. Mas antes, lá em 2018, nós começamos com esse trabalho. Nós miramos na questão para erradicar a superlotação. Mas ao fazer isso, com as audiências então tirei as audiências do fórum, fomos fazer dentro dos centros socioeducativos, chamamos a família para participar dessas audiências, colocamos os adolescentes no dia da audiência junto com os familiares, então feito uma palestra para explicar aquele procedimento para as famílias. Há uma sala ao lado de onde tem a audiência, que quando tem a audiência para reavaliar a medida, ele sai ali às vezes do meio fechado, mas continua cumprindo a medida fora, prestando serviço à comunidade, porque a medida de internação, ela é exceção. A restrição de liberdade é exceção mesmo entre os adultos no sistema. Só vai para o sistema prisional quem não pode cumprir uma medida de meio aberto. Os adultos também. E os adolescentes a mesma coisa. Sendo que, para os adolescentes, a função pedagógica deve prevalecer sobre a medida. Então, assim, o fundamental é ver se eles estão estudando, se estão fazendo os cursos profissionalizantes, se estão se comportando bem, que é isto que vai, na reavaliação, ser levado em consideração, porque quem faz tudo isso dá uma perspectiva de, ao sair, de não voltar, é tudo o que se espera. É quase, dá para fazer uma metáfora aqui, até com uma passagem da Bíblia. Jesus não disse, vai, não peque mais. O adolescente que sai diz, vá e não infracione mais. Vá e não volte mais para o sistema socioeducativo, nem entre no sistema penal. Qual é o percentual? Não sei se vocês têm esse apanhado. Temos todos os dados. Daqueles que voltam, de que retornam. 6%. 6%? Do adolescente que cumpre, eu mexendo aqui nisso, não mexo. 6% dos adolescentes que cumprem medida de internação nos centros socioeducativos do Amazonas, 6%, voltam para cumprir outra medida, apenas 6%. Se você for comparar
com o sistema prisional e as pesquisas, de acordo com a metodologia da pesquisa, varia, mas gira em torno entre 60% e 70%. Então isso mostra o quê? Que quando se cumpre a lei, que quando se cumpre o ECA, quando se cumpre a lei do SINASE e se garante um mínimo de condições para o adolescente cumprir a medida, funciona, o ECA funciona, responsabiliza, porque é isso que eu ia falar. Então, no primeiro momento, nós miramos nisso, na questão de combater a superlotação. Mas ao combater a superlotação, nós alcançamos coisas que não imaginávamos no primeiro momento. Nós conseguimos fazer uma coisa chamada a qualificação do cumprimento da medida. Então, o adolescente que cumpria a medida demorava a ter acesso ao técnico de referência. Hoje ele pode falar com o psicólogo, com o assistente social do centro, diariamente, se ele quiser, várias vezes ao dia, entendeu? Então, com isso tudo junto contribui. Aliás, nos centros socioeducativos do Amazonas é feito um grande trabalho pelos diretores, pelas equipes técnicas, porque nós trabalhamos de maneira integrada. De um lado está o sistema de justiça, sim, e de outro está o poder executivo, que coordena esses centros, que é o responsável pelos centros socioeducativos. Essa pactuação está na lei do SINASE. Então, ou seja, as prefeituras municipais fazem o chamado meio aberto, a prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, por exemplo. Sim. E os governos estaduais cuidam do meio fechado. E o governo, que são os centros socioeducativos. E o governo federal traça as linhas gerais da socioeducação no Brasil. Agora, doutor Luiz Cláudio, hoje, 2023... nós já temos algum centro educativo no interior que eles não precisam vir para Manaus para fazer isso? Não, eu sempre fui um crítico disso. Acho que um estado continental como o Amazonas deveria ter centros socioeducativos no interior. Mas hoje nós equacionamos essa dificuldade. Por exemplo, veja, um garoto cumpre a medida. Até porque diminuiu também a lotação na cidade. Vamos imaginar Aeronepé. Vamos pegar Aeronepé. 20 dias de barco para Manaus. É verdade. Ou avião. Subindo o rio. Né? Que tem que descer depois, entendeu? Então dá, sei lá, ida e volta 30 dias. Sim. Porque em determinado período... Por que dá isso tudo? Porque em determinados períodos do ano, como agora, o barco só pode navegar durante o dia. Exatamente. À noite tem que parar. Então só navega 10, 12 horas por dia. Então é por isso que demora tanto também, além da distância ser muito grande. Muito bem, pratica o ato infracional em Aeronepé e vem para Manaus cumprir a medida, é quase um banimento, não é verdade? É verdade. Como foi a forma que nós encontramos para diminuir esse problema? Então nós pactuamos, o governo traz a família desse adolescente, ele vem para cumprir a medida aqui. Sim. E a família vem uma vez por mês visitar, já que a convivência familiar e comunitária, convivência familiar é um direito, o fato de estar privado de liberdade não retira, esse direito. As famosas visitas, né? Então, uma vez por mês, já que é a obrigação do governo construir o centro, então, e o governo não fez, o governo ao longo de décadas, claro, não é esse governo, não, aquele. Entendi. Então, o que acontece? Então, como o governo não construiu, o executivo não, então ele tem que trazer a família para possibilitar o cumprimento de um direito básico, que é o direito E o governo tem feito isso? Banca a vinda de toda a família? Não, de um familiar, o pai e a mãe, para acompanhar, para assistir. E traz também para as audiências concentradas, vem o pai ou a mãe. Às vezes é difícil ver os dois, porque quando tem outros filhos, tem sempre um que ficar cuidando do... Claro. Então, normalmente vem um. Claro. Vem um pai ou a mãe, ou a avó, ou um tio, aquela pessoa que está mais próximo do adolescente, que ele convive mais. Isso contribui decisivo. Se você for pegar os adolescentes que se redirecionam, que não voltam para o sistema socioeducativo, que é a maioria hoje, né? A maioria hoje, você vai ver o apoio da família presente. Então, o apoio da família é fundamental. Para qualquer um, para os adultos, mas para os adolescentes é a diferença, faz a diferença. Por quê? Porque o adolescente é uma pessoa em formação. Então, a família tem uma contribuição muito grande. Então, é preciso garantir isso. E tem sido feito assim. Tem também os programas de acompanhamento do pós-cumprimento de medida. Isso é muito importante. E nós fizemos uma pactuação junto com a Sejus, que aí todo elogio a Sejus, que vem cumprindo isso aí.
o adolescente, ele, durante 2 anos, depois que cumpre a medida de internação... Depois que ele é liberado. É liberado, ou que sai para o meio aberto, que sai do centro socioeducativo, ele continua sendo acompanhado. Então ele entra no programa lá que dá 2 cestas básicas mensais, se ele estiver estudando. Isso é fundamental, porque vejam, um garoto, quando está internado, Humberto, ele faz 6 refeições ao longo do dia. Aí ele sai dali, volta para casa, chega lá, abre a geladeira, não tem nada. Aí do lado de casa tem um traficante, diz, olha, quer R$50 para entregar esse pacote? Então, aí não tem nada o que ele vai fazer. Sim. Acaba sendo empurrado para o mundo do crime de novo. Sabe? Então, é preciso dar essa oportunidade para que eles tenham assim, as condições reais. E ainda assim, não é fácil, porque você vencer a pobreza, a miséria, é uma coisa, a desestruturação familiar, não é fácil, mas eles têm conseguido. Então, é por isso a necessidade de programas como esse. E o senhor pode citar alguns dos estados que agora adotaram esse projeto e que estão aplicando? Aí o que acontece? O CNJ veio em Manaus. Aí, porque, veja, não fui eu que saí assim para replicar. Mas tudo começou aqui, foi. É um projeto seu. Às vezes, nós começamos com a prática. Sim. Aí o CNJ veio aqui e questão de validou o projeto. E a partir disso, ele elaborou cartilhas, fez o projeto dele. Eu fui chamado a participar do Fórum Nacional da Infância e Juventude. O CNJ aprovou uma recomendação para os tribunais para adotarem essa prática. E outros tribunais começaram a fazer. Hoje já está em 16 tribunais e em vias de implantação... Isso significa 16 estados? 16 estados e em vias de implantação em mais 8. Somente São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília que ainda não, mas acredito que dentro em breve, entendeu? Todos os demais estados estão. Então, assim, primeiro eu não fiz com essa expectativa. Eu só queria resolver um problema. Esse projeto, eu acho que o senhor, eu estou lendo agora, derivou da falta de uma solução para algo que o senhor achou que deveria ser solucionado. Tinha que ter uma solução, tinha que ter um problema. Tinha um problema que demandava uma solução. Só aumentava. Aí, por exemplo, tinha uma dificuldade para trazer os adolescentes. O que eu fui fazer dentro dos centros? Porque a audiência concentrada é isso. Você sai à justiça de dentro do fórum e vai fazer audiência concentrada dentro dos centros socioeducativos. Sim. Chega lá, traz a família para dentro do centro para se inteirar do que está sendo feito ali, e os familiares participam de uma palestra na abertura de cada rodada de audiências, e na sala ao lado, depois que ocorre a audiência, que a audiência em si é como se estivesse no fórum, só que está dentro do centro socioeducativo. Mas tem a sala do pós-audiência, porque quando pode acontecer várias coisas na audiência. Pode o adolescente receber uma manutenção de medida, pode ele receber uma... O que quer dizer manutenção de medida? Vai continuar preso. Vai continuar preso. 60% das audiências acaba tendo manutenção. Ok. 60%. Só que aí 3 meses depois nós estamos ali para reavaliar de novo. Ok. O ECA fala em 6. Se ele deve continuar ou não, né? Isso. A gente volta com 3 meses. Porque às vezes faltou um detalhe. Diz, olha, você tem que se esforçar mais aqui no estudo. Falta mais, dá um gás nisso aqui. Sim. Você direciona o adolescente durante o cumprimento da medida. E ele faz aquilo que estava faltando, sai. Então, fez com 3 meses. Volta com mais 3, com 6. Se fosse fazer de 6 em 6, voltaria com 1 ano. Então, isto cumpre o que está... O princípio da brevidade e da excepcionalidade das medidas socioeducativas. A medida socioeducativa ela tem que ser breve. Tem que ser breve, por natureza. Já que a finalidade... Agora, ela só não é breve se o adolescente não quiser que seja, não colaborar, não estudar, não fizer os cursos. Já é o comportamental. Aí é o comportamento que vai determinar. Sabe-se o prazo máximo, 3 anos, que fica lá internado. E diga uma coisa, eu quero esmiuçar mais esse número que eu achei interessante. Desses 6% que retorna, há algum apanhado já dos 6% que depois da segunda investida voltam para a sociedade né, quer dizer, com a lição aprendida depois de 2 tentativas? Não, a pesquisa que nós fizemos, que até publicamos, acho que foi em 2020,
nós acompanhamos o adolescente até depois da maioridade para ver se entrou no sistema penal. Sim. Aí esse número vai a 22%. Ou seja, ele é adulto voltando a praticar. Só que não volta para o sistema, porque já é adulto. Já é adulto. Então ele sim. entra no sistema penal. Sim. E dos que entram no sistema penal vai a 22%. O que continua sendo excepcional. É só lembrar o número do sistema prisional no Brasil, comparando as pesquisas que o CNJ mesmo divulga, que giram em torno de 70%, infelizmente. Né? Então, na pior das hipóteses, o sócio-educativo, que já não é mais sócio-educativo, porque eles já atingiram a maioridade, né, vai a 22%. Doutor Luiz Cláudio, me diga uma coisa. Eu imaginei essa pergunta, porque alguém pode estar imaginando isso. O senhor foi o grande artífice de tudo isso, o projeto e tudo mais, o projeto cresceu, hoje está em 16 estados, indo para outros. Me diga, não tem como esse projeto socioeducativo ter solução de continuidade, mesmo depois que o senhor se aposentar daqui há muitos anos? Não, sabe o que acontece? Eu acho que não. Não, né? Porque o Tribunal de Justiça do Amazonas editou uma resolução tornando obrigatória esta prática das audiências concentradas no sistema socioeducativo do Amazonas. Okay. Então, seja qual for o juiz que estiver lá na vara de execução de medidas socioeducativas, vai ter que cumprir a resolução do tribunal. E vai que, por sua vez, tem que cumprir a recomendação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Então, essa parte eu acho que está bem encaminhada para não depender das pessoas. Sim, sim. Né? E não pode, né, doutor? Não pode, eu acho que é chato você assim, ver uns avanços e depois assistir os retrocessos. E nós já vimos. Muitas vezes. Nós já vimos. No Brasil, muitas vezes. E sim. em muitas situações. E no judiciário, às vezes, acontece também. Eu notei uma coisa interessante durante toda a nossa conversa, é que o senhor fala, não consegue disfarçar o seu entusiasmo, e o senhor está sorrindo o tempo todo. Então, o senhor está muito feliz. Mas você acha que é toda vez que a gente tem a oportunidade de vir dar uma entrevista para você e aqui no Portal da Holanda, eu estou muito feliz. Okay. Mas eu estou falando em relação às notícias que o senhor está integrando. O senhor realmente está integrando. Porque eu vou te falar. Com felicidade. Eu estou feliz, tudo que eu faço com intensidade. Ou então eu não faço, até os erros, se for para cometer, com intensidade. E aí, tudo bem, eu não quero. Mas então, veja, porque ainda que não tivesse isso para lugar nenhum, que só nós estivéssemos adotando aqui, foi um caminho que eu encontrei, uma solução que nós encontramos, que é uma solução conjunta. Porque é preciso dizer que nós temos o apoio do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública do Estado, o governo, através da SEJUS, que apoiou, até a prefeitura, nós já chegamos a fazer audiências no meio aberto, dentro dos CREAs, sabe? Tem apoiado todo. E eu digo até, porque isso começou no meio fechado, no sistema socioeducativo, e nós ampliamos para os CREAs, para acompanhar os adolescentes que estão cumprindo prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida. Vem cá, como é que você está indo aí? Sabe, marcando de perto. Acho que é isso. Eu acho que isso acaba qualificando o cumprimento da medida. Sim. E a gente fica feliz quando as coisas estão dando certo. E o dever cumprido, né? As coisas estão dando certo. Doutor Luiz Cláudio, eu não posso terminar essa nossa conversa sem lhe fazer uma pergunta. Já vai acabar. Me diga uma coisa, como é que está o Nacional Futebol Clube? Porque eu tenho que compartilhar com vocês isso. Quando eu soube do bom resultado do Amazonas indo para a Série B, eu fiquei feliz, lógico, como todo amazonense, mesmo não, o Amazonas não é o meu time, mas não é, mas fiquei feliz com o Amazonas na Série B. Mas lembrei do senhor, eu digo, puxa vida, eu vou perguntar, até porque o senhor estava confirmado para vir aqui, como é que está o nosso Nacional e quando é que a gente vai aplaudir o Nacional e vibrar pelo Nacional? Olha, eu acho que já passou da hora do Nacional voltar para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Muito bom ouvir isso. Que é a elite do futebol brasileiro. O Nacional é um dos poucos clubes mais que centenários do Brasil. O Nacional tem 110 anos. Eu participei da festa dos 100 anos, então, lá no Dulcilas, recebi inclusive um brinde maravilhoso dos 100 anos do Nacional. Mas veja só, eu fiquei muito feliz com o acesso do Amazonas.
Mas já dizia o Paulo Gilberto na difusora. Grande Paulo Gilberto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa. Uma coisa é você pegar um time que não tem tradição, que não tem torcida, Sim. que não tem cobrança e botar na Série B. Outra é você pegar um time que é o diferente disso tudo, que é um time que tem raiz, que a história se confunde com a cidade. As coisas referentes ao nacional repercutem muito mais, pro lado bom e pro lado ruim. Então, o grande desafio é esse, é fazer isso num clube tradicional. Eu acho que já passou da hora do estado do Amazonas voltar a ter Nacional e Rio Negro como protagonistas. Sem dúvida. Sabe? Eu acho que é preciso isso, porque será se todo mundo está errado, só nós que estamos certos? Em todo lugar no mundo, os times, as grandes marcas, elas acabam, até os grandes grupos que vão endinheirados, os russos que vão gastar, eles não fundam novos clubes. Eles pegam aqueles clubes centenários. Sim. O que é o Manchester City? Sim. É um clube centenário que não tinha tradição nenhuma, que o grupo foi lá invadir. O que é o PSG? A mesma coisa. Sim, sim. Entendeu? E eu citei 2 exemplos, poderia citar dezenas aqui. Claro. Então, eu acho assim, tudo bem, foi bom. Até porque, falando do aspecto técnico aí dessa vitória do Amazonas, para você chegar em Belém e ganhar de 2-1 lá, quem acompanha futebol? Como é que é a história do VAR? Fale essa história aqui que eu achei. Não, rapaz, o VAR. Como é que foi essa história do VAR lá em Belém? Já passou. Como é que foi a história do VAR? Eu não sei, eu vi um pênalti dentro da área. O senhor viu o pênalti? Eu vi assistindo. Todo mundo viu. Assistam aí, tem no Google aí, pegam aí no YouTube, vejam aí o lance do pênalti dentro da área. Aí o VAR chama e diz assim, foi fora e não mostra. A imagem não foi mostrada para o público. Não foi para o público. Não. Então tem essas coisas. Mas enfim, subiu. Parabéns. Fiquei feliz também com o acesso do Paysandu. Porque são dois, assim, Manaus e Belém são duas grandes cidades, são duas metrópoles que têm muito mais a contribuir, com todo o respeito, do que o Volta Redonda, que você vê que, eu concordo, até pela capacidade do estádio, tinha 8, 10 mil pessoas lá no estádio para assistir o Volta Redonda, né? E aqui você botou 45 mil pessoas, em Belém 50 mil pessoas. Então, eu acho que Manaus e Belém tem mais a contribuir para o futebol brasileiro que Volta Redonda. Com todo respeito ao nosso querido Voltaço lá, time do interior. Mas eu acho que as coisas... Quero ver um dia, e acho que vou ver ainda, o Nacional de volta, sabe? A elite do futebol brasileiro, porque tem história, tem tradição para isso. É uma questão de insistir. Doutor Luiz Cláudio, eu vou fazer minhas as suas palavras. Eu também quero ver e vou ver o Nacional, eu acredito nisso, sabe? Voltar para a elite do futebol. Muito obrigado. Muito obrigado e uma grande satisfação participar aqui dessa entrevista com você, Humberto. Foi toda nossa também. Gente, por hoje é só. Mas, se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica.